para facilitar um pouco. Galera, antes de eu começar, alguém quer fazer alguma pergunta específica? Alguém quer... professor, eu queria que falasse sobre, sei lá, permutação, sobre fatorial, porque eu vou fazer um resumão de tudo, né? Mas se alguém tiver uma pergunta bem específica, a gente pode ir na pergunta e depois eu faço o resumo. Senão, a gente vai direto para o meu resumo lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo, dando a oportunidade de vocês perguntarem, né, participarem da aula. Vamos lá, eu vou dar 10 segundos para ver se alguém escreve alguma coisa, senão a gente vai começar ali. 5. Podia. Mas é que daí na hora da prova ia cair fatorial e vocês não iriam saber, né? Então tá bom. Deixa eu... Eu vou apagar a luz do fundo para ficar esse reflexo ali. Todos enxergam aqui, né? Deixa eu colocar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouco mais. Galera, todos me ouvem? Eu já falei. Eu falei, bota 2 primeiro. Faz parte. Todos me ouvem bem, galera? Só para eu poder continuar aqui. Sim, ouvimos. Beleza. Galera, eu vou, então, fazer uma revisão de tudo aquilo que foi passado para vocês. Tá? Preste bastante atenção na revisão, porque isso que eu vou falar vai ajudar depois na interpretação dos problemas e tudo mais. Tá? Para eu poder começar a revisão, eu vou falar um pouquinho a respeito daquela operação que eu passei para vocês. Conta fatorial. Todos conseguem ler lá? Então eu trago... O ideal é que fosse mais grossa a ponta dele. Deixa eu ver se ficou melhor aqui. Todos conseguem ler, não? Sim, conseguimos. Tá. Qual é o símbolo que representa o fatorial? Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. O que significa o fatorial? Um número vezes todos os outros antes. Dos seus Naturais antecessores. antecessores, né? Lembrar que fatorial só tem números naturais. Então, eu não tenho, por exemplo, menos 2 fatorial, menos 3 fatorial. Fatorial eu tenho apenas dos números naturais. 0 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, até 1000 fatorial, 1 bilhão fatorial, 1 bilhão fatorial. Tá? Então, essa operação nada mais é do que uma representação de uma multiplicação. Tá? Então, a gente tem lá no caso 3 fatorial. Isso aqui nada mais é do que 3 vezes 2 vezes 1. Okay? Acontece que tem vários problemas que escrevem assim, por exemplo, n fatorial. E aí eu preciso saber, não quanto vale, porque se a gente não conhece o n, a gente não sabe o valor, mas eu preciso saber o que isso aqui representa. Né? N fatorial representa n vezes o seu antecessor, vezes o antecessor dele, vezes o antecessor, vezes o antecessor. E eu poderia escrever como n vezes n menos 1. Por quê? Porque n menos 1 é o antecessor do n. Né? Quem é o antecessor do n menos 1? Seria o n menos 2. E essa multiplicação iria até chegar no 2 vezes. Lógico, eu ficar escrevendo esse vezes 1 no final não vai fazer diferença nenhuma no resultado. Mas eu tenho que entender que a ideia do fatorial é do n até o número 1. Tá bom? Lembrando que existem algumas propriedades, e uma das propriedades mais interessantes do fatorial é que 0 fatorial possui valor. 0 fatorial vale quanto? 1. 1.
Perfeito. Perfeito. Tá? Isso é de extrema importância. E aí existe uma característica dentro das contas, vamos dizer assim, que aparece muito em exercício de Enem, vestibular, que é quando aparece, depois a gente viu lá em número binomial, eu sei que vocês já assistiram a essa aula, né, porque vocês já assistiram até a probabilidade de 122, a turma 121 vai assistir probabilidade sexta-feira. E aí vai entrar no número binomial. Essa questão do número binomial, ela trabalha com o fatorial em cima da fração, o fatorial embaixo da fração. Então, existem algumas coisas que são boas para a gente entender dentro do fatorial antes de a gente entrar no conteúdo propriamente dito. Por exemplo, se eu coloco isso aqui para vocês, ó, 5 fatorial divididos por 3 fatorial. Isso aqui eu poderia, né, representar como 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1, e depois simplificar. Mas existe uma notação que facilita isso, é importante, porque vai facilitar mesmo para aquilo que vem depois, tá? Que seria eu escrever o 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que eu não escrevo 3 vezes 2 vezes 1? Porque 3 fatorial representa 3 vezes 2 vezes 1. Então eu não preciso escrever. E aqui embaixo eu coloco 3 fatorial de novo. E aí o que eu posso fazer? Simplifico 3 fatorial por 3 fatorial, e 5 vezes 4 vai dar 20. E aí também você fala assim, tá, professor, mas nossa, não custava nada, né? Eu colocar isso aí. Não custaria nada, mas, por exemplo, se eu der essa conta para vocês, ó, 100 fatorial sobre 98 fatorial. Você vai desenvolver 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, né? Até chegar num 98, vezes 97, até chegar num. Não vai. Por quê? Porque isso aqui vai demandar muito tempo, tá? Demanda muito tempo. Então, o que eu faria? Eu pegaria o de cima e eu iria multiplicar até chegar no de baixo. Então, no 98, eu coloco 98 fatorial. E no meu denominador, eu simplesmente repito 98 fatorial. E eu posso simplificar 98 fatorial por 98 fatorial. 100 vezes 99, né? Vai dar 9.900. E aí eu não preciso desenvolver tudo, tá? Isso me facilita, então, na questão de cálculo, que é um cálculo que a gente já chegou, né? A turma já viu esse tipo de coisa acontecer. Tá bom, gente? Pergunto se aqui tudo tranquilo, alguma pergunta a respeito de fatorial. Professor, Oi, pode eu falar. tenho. Ali que dá para fazer o n-1, mas e se o n for 1? Deixa eu só. Aí não dá problema? Se ele for 1, É, porque daí não dá pra botar n-1. dá, né? Porque daí, lembra que esses sucessores ou antecessores, desculpa, os antecessores, eles são naturais. Então, você colocaria lá, um fatorial. Não tem, vai repetir o 1, né? Porque eu repito ele, e não tem antecessor. Então, bom, se eu colocar aqui no n, o n, 1 menos 1 vai dar 0. Eu já não preciso mais pôr. Ele vai terminar exatamente no n. Isso acontece. Que é o que eu escrevi aqui, ó. Um fatorial, né? Um fatorial é igual. Entendi. Não, mas assim, se colocar uma conta, se botar isso numa conta, e Ah, depois descobrir que o n é 1, não vai dar alguma coisa errada? Que fica 0 e cara, menos 1. se ele colocar uma conta, vamos dizer assim, eu vou montar uma equação, uma expressão, para você chegar no valor do n, provavelmente não vai acontecer isso aqui. Você não vai conseguir usar isso aqui. Tá? Ele vai aparecer alguma outra operação no caminho que facilite, que não indique isso. Tá? Entendi, obrigado. Beleza. Por exemplo, vamos pegar 100 fatorial dividido por 59 fatorial. A ideia seria eu fazer do 100 até o 59, né? Aí vai ficar 59 fatorial, 59 fatorial e fora. Professor, e quanto que dá 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, 59? Não sei. É um número muito grande. Provavelmente não vai aparecer esses números dentro de um vestibular, dentro de um concurso qualquer. Tá? Nenhum vestibular, nenhum concurso você vai fazer, vai te pedir para fazer contas impossíveis, vamos dizer assim. Tá?
E contas que eu digo é contas muito grandes, contas com números muito grandes. Por quê? Porque eles não querem saber se você sabe fazer a conta. Eles não querem saber se você sabe multiplicar. Eles vão querer saber se você sabe operar com fatorial. Eles vão querer saber se você consegue entender o que é uma permutação, o que é, tá? Então não se preocupe com a questão de números, com o tamanho do número. Vai dar um número grande. Provavelmente, já vou te dizer que, provavelmente no vestibular cai essa questão dos números, a representação da resposta vai ser dada em forma de uma fração, vai ser dada em forma de alguma representação que você consiga enxergar com números menores. Tá bom? Deixa eu pegar o apagador aqui. E aí a gente vai entrar para falar um pouquinho sobre análise combinatória. Quando a gente fala em análise combinatória, galera, análise combinatória, a que se refere uma análise combinatória, o conteúdo da análise combinatória? O que significa para vocês, né? Ou o que vem na cabeça de vocês quando falam em análise combinatória? O que vocês podem falar para mim? Escolha uma. Escolha duas. Tá bom. Quem vai falar nada? Não tem problema. A questão da análise combinatória, galera, ela tem a ver com possibilidades, tá? De quantas formas possíveis nós podemos fazer alguma coisa, de quantas formas possíveis a gente consegue arrumar alguma coisa, de quantas formas possíveis a gente tem um pódio, o jeito de se vestir. E aí, quando a gente vai para a análise combinatória, a gente tem a separação dos tipos de análise combinatória, né? A gente tem uma separaçãozinha assim, de qual fórmula a gente usa para cada situação. Então, cada situação... Tá bom, Douglas, vou te perdoar dessa vez. Eu acho que a internet aqui não está muito boa, mas vamos tentar levar. Tá? Então, eu preciso identificar dentro do estudo de análise combinatória qual é a situação que a gente tem para a gente poder aplicar a fórmula necessária. Tá? E aí, para isso, a gente tem alguns tipos de análise combinatória, a gente estuda elas como se fosse um pacotinho fechado, cada uma delas, porque isso facilita para a gente. Tá? Então, o primeiro estudo de análise combinatória que a gente tem é o princípio fundamental da contagem, que é um estudo de análise combinatória que vocês já tiveram lá no 8º ano. Quando é que eu uso o princípio fundamental da contagem? Quando eu tenho que tomar decisões diferentes dentro da contextualização, aonde uma não interfere na outra. Eu tenho que escolher qual camiseta eu vou usar e depois eu tenho que escolher qual calça eu vou usar. Eu tenho que escolher qual o sabor da pizza que eu vou comer e depois qual é a bebida que eu vou querer. E aí eu consigo ver quantas possibilidades a gente tem de se vestir, de comer e beber. Então, eu tenho essa característica de princípio fundamental da contagem. Quando eu preciso fazer decisões e uma não interfere na outra. E aí a pergunta é, de quantas formas diferentes eu poderia fazer isso? De quantas formas diferentes eu poderia me vestir? De quantas formas diferentes eu poderia escolher pizza e refrigerante, né? Isso aí é o princípio fundamental da contagem. Como que a gente aplica o princípio fundamental da contagem? É a multiplicação das possibilidades. Por exemplo, eu tenho 5 camisetas e 4 calças. De quantas formas diferentes eu posso me vestir? 5 camisetas com 4 calças, 5 vezes 4. 5 vezes 4 vai dar 20. Eu tenho 20 formas diferentes de me vestir. Camiseta 1, calça 1. Camiseta 1, calça 2. Camiseta 1, calça 3. Camiseta 1, calça 4. Aí eu tenho que colocar camiseta 2, calça 1. Camiseta 2, calça 2. Camiseta 2, calça 3. E por aí vai. Em 20 possibilidades. Eu vou numa pizzaria. Eu tenho 15 sabores de pizza, quaisquer, ok? E eu tenho para vender água, Coca-Cola, Guaraná e suco.
Se eu tenho 15 sabores de pizza e 4 bebidas diferentes, de quantas formas diferentes eu consigo montar o meu pedido com uma pizza e uma bebida? Eu simplesmente multiplico 15 pizzas vezes 4 bebidas, 60 possibilidades a gente tem de comer, vamos dizer assim, diferente, né? Onde eu envolvo a pizza e a bebida. O princípio fundamental da contagem, eu simplesmente multiplico as minhas duas escolhas, ok? As possibilidades de cada escolha que eu tenho. Beleza? Segundo tipo de análise combinatória que a gente estuda é a questão da permutação. Tá? A permutação eu começo... É o começo assim, de questão de escolha. Tá? O que seria basicamente a permutação? Permutar, a palavra de permuta quer dizer troca, substituição. Isso quer dizer o quê? Se eu estou trabalhando com permutação, de quantas formas diferentes eu consigo trocar ou inverter pessoas, objetos, números, letras. Tá? Quando eu falei sobre permutação para vocês, a permutação mais básica que cai em vestibular, que cai em concurso, que eles adoram, é a questão do anagrama. Anagrama, o que é um anagrama? Anagrama eu te dou uma palavra qualquer, você vê quantas formas diferentes eu consigo dispor aquelas letras. Tá? Isso é permutação. Por quê? Porque eu vou trocar as letras de lugar. Uma característica importante de permutação, e aí a hora que começo a sacar essas características, talvez fique um pouco mais simples. Na permutação, eu tenho N itens, né, ou letras, ou objetos, o que quer que seja, pessoas, e eu vou usar todos. Eu tenho N itens e eu preciso usar todos. Por exemplo, o anagrama. Se eu pego a palavra amor, né? Se eu pego a palavra amor, os anagramas de amor são todas as palavras, e não tem que ter significado, não é necessário ter significado, que utilizem um A, um M, um O e um R. Então eu tenho amor, eu tenho Roma, mas eu tenho Orma, eu tenho Mora, Maro, Maor. Eu consigo inverter. Por quê? Porque eu tenho 4 letras e eu vou usar todas elas. Eu não vou usar nem mais nem menos. Eu vou usar somente aqui que me é dado. Então, a permutação, se eu tenho N itens, eu vou usar os N itens. Eu vou usar todos eles. E isso é importante, tá, gente? Por quê? Porque quando a gente vai ver outros tipos de análise combinatória, a gente já consegue diferenciar, opa, eu não vou usar todo mundo. Se eu não vou usar todo mundo, não é permutação. Tá? Acontece o seguinte, a permutação ela é dividida em três tipos de análise, né? Você pode fazer. Você tem a permutação simples, Você tem a permutação, eu vou colocar assim, permutação com repetição. Já explico mais um pouco sobre o que é isso. E você tem a permutação circular. Então, quando você tem a ideia do que é permutação, e o que é permutação? É isso aqui que eu estou dizendo. Quando ele te dá N distintos a todos, de quantas formas diferentes ele consegue se dispor, tá? Você tem essas 3 possibilidades. A parte de permutação é a mesma para todos. N itens tem que escolher todos, N itens tem que escolher todos, N itens tem que escolher todos. Isso aqui é só qual é o formato daquilo que está te dando. Tá? Então, por exemplo, se é uma permutação simples, se tira a palavra amor, ou, por exemplo, 4 pessoas vão entrar numa fila, tá? É necessário formar uma fila com 4 pessoas. De quantas formas diferentes a gente consegue colocar essas 4 pessoas? Isso é uma permutação simples, né? Por quê? Porque eu tenho 4 pessoas e todas elas vão entrar na fila. Eu tenho uma palavra e eu vou usar todas as letras para fazer o seu anagrama. Então, a forma para permutação simples, vou chamar aqui de PS, simplesmente eu faço o número de itens fatorial. Então, por exemplo, a palavra amor, né?
O número de permutações que a gente tem é 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 dá 24, vezes 1, 24. Então eu tenho 24 anagramas da palavra amor. Só que tem um porém. Amor não tem letra repetida. Porque se tivesse alguma letra repetida, eu viria aqui e, opa, é uma permutação, porque eu vou ter os N itens, eu vou usar todos eles, só que eu tenho que usar uma ideia com repetição. Tá? Eu quero aí uma sugestão de palavra com letras repetidas. Qualquer palavra, galera, vamos lá, ajudem. Não precisa ser muito grande, uma palavra de boa. Roraima. Hã? Roraima. Deixa eu ver se vocês enxergam aqui. Fica cortado aí, professor. Calma, vou baixar aqui. Melhor? Muito melhor. O que acontece? A palavra Roraima tem quantas letras, Roraima? 7. 7 letras. Com 7 letras. A palavra Roraima tem 7 letras. Acontece o seguinte, já imaginou? Professor, beleza, entendi permutação, é só trocar de lugar. Acontece que se eu trocar esse A com esse A hora que eu for ler o anagrama vai continuar sendo Roraima. Se eu trocar esse R com esse R, vai continuar sendo a palavra Roraima. Ou seja, eu não formei um anagrama diferente. Tá? Então, quando eu tenho anagramas com repetição, eu uso essa ideia de permutação com repetição. E aí a forma que a gente tem da permutação com repetição é o N fatorial, que é a quantidade de letras. Eu continuo tendo aqui 7 letras, eu vou usar todas elas. Né? Onde eu divido, eu vou colocar aqui alfa fatorial, beta fatorial, e por aí vai. O que seria esse alfa, esse beta? É a quantidade repetida de determinada letra. Então, na palavra Roraima, que a gente tem aqui, eu tenho 7 letras. Então, nesse caso, o nosso N é igual a 7. Quais são as letras que repetem? O R. O R repete quantas vezes? 2, beleza. E o A repete também 2. Não tem nenhuma outra letra que repita. Então, se eu vou querer calcular a quantidade de anagramas da palavra Roraima, eu utilizo essa estrutura dessa forma aqui, que seria 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Fazendo essa conta aqui, professor, agora, como é que eu faço? Gente, 2 fatorial, quanto vale 2 fatorial? 2 fatorial é 2, né? É 2. É 4. Então, eu tenho 2 vezes 2 que vai dar 4, né? Então, seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso aqui dividido por 4. Eu posso simplificar o 4 por 4 e fazer somente essa conta. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 6, 180. 180 vezes 7. 180 vezes 7, 56. 1260? Alguém confere para mim? Quem consegue? Eu posso ter errado, gente. Eu confio que você acertou, professor. 420. É isso mesmo, 1260. Mas eu acho que de cabeça eu acho que 60, né? Oi? Fala de volta, Basílio. Acho que ela falou que é 1260, é que ela tá meio com a internet ruim ali. Eu falei que era 1260. Acertou, Basílio. Isso aí. Eu tenho 1260 formas diferentes de usar essas letras Roraima sem obter o mesmo anagrama, tá? A mesma combinação. Beleza? Dúvidas quanto à permutação simples com repetição? Eu tenho outra dúvida, professor, sobre o conceito de número de itens vezes todos. Porque número de itens... Não é vezes todos, não. Aqui é um ponto e vírgula. Parece. Ah, tá.
Ah, não, beleza. Então acabou minha dúvida, então. O que eu quis dizer aqui, Lucas, é que na permutação, sempre quando eu vou usar a permutação? Quando eu tenho N itens e eu for usar todos. É isso. Ah, tá bom. Tá? É a diferença dos próximas análises ali que vai ter. Próximos tipos de análise combinatória. Tá bom? Permutação circular. Se eu estou falando em permutação, continua sendo. Eu tenho N itens, eu vou usar todos. Se eu estou falando de permutação, continua sendo a respeito de troca de lugar, troca de letra. Tá? Só que a hora que eu falo em permutação circular, isso aqui é uma coisa que o pessoal gosta assim, de cobrar dentro de vestibular, como se fosse uma pegadinha. Não é dos exercícios mais difíceis quando cai, tá? Inclusive, o exemplo que eu dei para vocês na aula de classe é bem próximo daquilo que eles costumam cobrar. Tá? Eu tentei montar um exemplo mais parecido com o que eles cobram. Qual é a ideia da permutação circular? A hora que eu pego a palavra circular é porque está num círculo. Né? E aí o que eu falei para vocês está aqui no círculo. De quantas formas diferentes eu vou colocar, por exemplo, os números 1, 2, 3 e 4. E aí, o que eu falei para vocês é que eu fiz com bolinhas coloridas lá na aula, onde eu disse, olha pessoal, se eu for girando, não muda a posição. Por quê? A permutação circular, ela quer saber de quantas formas diferentes eu consigo dispor essas pessoas, esses números, considerando quem está do meu lado esquerdo e quem está do meu lado direito. Isso quer dizer o quê? Se o meu 1 for para cá, o 2 para cá, o 3 para cá, o 4 para cá, o esquerdo e direito dos números continuam o mesmo. Isso considera que é a mesma posição. Tá? Você não mudou. Não tenha consideração, mas professor, se eu colocar uma mesa redonda aqui, uma hora eu estou olhando para aquela parede, outra hora eu estou olhando para outra parede, depois para a janela. Eu não considero a posição da sala. Eu não considero a posição de um restaurante. Eu considero simplesmente a posição das pessoas naquela mesa. Quem está na minha esquerda e quem está na minha direita. Fica claro isso? Sim. Sim. E aí a ideia que entra aqui, pessoal, o que eu tentei explicar para vocês na outra aula, é que assim, por exemplo, eu tenho para a esquerda do 1 o 2, para a direita o 4. O 2 para a esquerda tem o 3, para a direita o 1. O 3 para a direita tem o 2, para a esquerda o 4. Tá? Se eu girar todos eles, não muda a posição, continua sendo a mesma formação. E aí a pergunta que fica é, em quantos lugares diferentes o 1 consegue sentar sem mudar a posição de ninguém? 4 posições. Ele pode sentar aqui em cima, do lado, embaixo, do outro lado. Isso quer dizer, eu vou girando todo mundo até obter todas as cadeiras do número 1. Tá? Se eu tivesse 5 pessoas, em quantos lugares diferentes eles conseguem sentar sem mudar a combinação entre eles ali? 5. Se eu tiver 10 pessoas, 10. Se eu tiver N pessoas, eu tenho N lugares que ele vai sentar sem mudar a posição de todo mundo. Isso quer dizer que a permutação circular seria uma permutação simples, aonde eu simplesmente divido isso aqui por N. Então, isso aqui é uma das formas que a gente tem para a permutação circular. Só que isso aqui ela pode ser dado ou ter serviço de uma outra forma. Por quê? Porque eu consigo desenvolver N fatorial assim, N vezes N menos 1 fatorial. N vezes N menos 1 fatorial. E aqui embaixo repete o N. E aí eu corto esse N com esse N, e a minha permutação circular fica com a forma N menos 1 fatorial. Ou seja, se eu tenho 4 pessoas para sentar numa mesa redonda, de quantas formas diferentes eles podem sentar entre eles? Eu simplesmente, no lugar do N, coloco 4. 4 menos 1 dá 3, 3 fatorial, 6. Uma mesa com 4 pessoas, uma mesa redonda com 4 pessoas, poderá ser disposta de 6 diferentes formas, 6 diferentes posições de todo mundo. Fico pensando aqui comigo, se todos compreenderam a ideia de permutação. Se todos entenderam, eu fico bem feliz. Ideia básica de permutação, se eu tenho N itens, eu vou usar todos.
E eu consigo dividir entre permutação simples com repetição circular. Todos compreendem isso aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza, perfeito. Posso apagar? Eu não compreendi direito, professor. Porque, Qual? porque no começo você falou que a permutação circular, ela, para você manter todos os números ali na mesma ordem, a permutação circular vai ser sempre igual a n. Então, não tem nem que fazer conta. Não sei por que deu isso aí. Não. Ó, presta atenção. O que eu falei do N é o seguinte: de quantas formas, por exemplo, essas 4 pessoas, eu vou apagar isso aqui de baixo. Alguém vai tirar a foto, porque daí eu vou apagar um pedacinho aqui. Sim, não? Posso apagar? Pode apagar. Pode? O que eu falei, Lucas, a respeito da permutação circular, das posições, é isso aqui, ó. Quer ver? Vou pôr aqui 4 mesas redondas. Aonde eu vou dispor essas pessoas? Dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que eu estou querendo te falar, Lucas, é que essas 4 formas de sentar, elas representam a mesma posição entre elas. Por quê? Porque quem está na minha esquerda e quem está na direita do 1, quem está na esquerda e na direita do 2, quem está na esquerda e na direita do 3, do 4, são os mesmos em todas essas posições. O que eu estou dizendo é o seguinte: se eu tenho 4 pessoas para sentar com a mesa redonda, existem 4 jeitos deles sentarem que não muda a posição entre eles. Se eu tiver 5 pessoas para sentar, eu tenho 5 posições na mesa que não muda a posição entre eles. Eles vão rodando na mesa, mas eles não mudam quem está na esquerda e quem está na direita. É por isso que aqui a gente divide por N. Por quê? Eu pego todas as possibilidades para eles sentarem e divido pelas posições iguais, vamos dizer assim, né? Seriam, por exemplo, esses 4, quando o N for igual a 4. Fica claro isso ou não? Compreende? Fica bem claro, mas e o n-1 ali? Qual que é a pegada dele? N-1. Por quê? O que é o N fatorial? N fatorial é N vezes N-1 vezes N-2 até chegar no vezes 3 vezes 2 vezes 1. Concorda comigo? Concordo. Então eu representei o N fatorial como N vezes N-1 fatorial. Mas, professor, por que não desenvolve tudo? Cara, eu nem sei quanto que é o N, então eu vou deixar desenvolvido até aqui. Eu coloquei o fatorial aqui de volta para mostrar, olha, N vezes N-1 fatorial. N-1 fatorial seria o quê? N-1 vezes N-2 vezes N-3 até chegar no 2 vezes 1. Então eu só representei o fatorial, eu desenvolvi ele, vamos dizer assim, um passo só. Por quê? Porque daí agora eu tenho N aqui em cima e um N aqui embaixo. Eu consigo simplificar esses dois N's. Eu não posso simplificar N fatorial com N, mas eu posso simplificar N com N. E aí o que sobra para mim é o N menos 1 fatorial. Então eu pego a quantidade de termos ou de itens que a gente tem nesse problema de permutação circular e substituo no N menos 1 fatorial. Como eu falei para vocês. Agora, professor, então fala aí para mim, se forem 6 pessoas para sentar numa mesa circular, de quantas formas diferentes eles conseguem sentar? Opa, eram 6 pessoas? 6 menos 1, 5. Então, 5 fatorial. E aí, se eu quiser fazer a conta, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? 120, né? Não sei se... Tá bom. Uhum. Ficou claro, Lucas? Mas ele não ia poder sentar de 6 maneiras diferentes, professor? Poderia. Então, Não, mas então por que... 6 lugares diferentes sem mudar a ordem entre eles. Essa é a ideia. Sim, mas daí por que deu 5 fatorial, então? Sendo que ele podia sentar em 6 lugares diferentes. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisinha. Eu vou apagar esses números aqui. Vou te mostrar com 6. Acho que vai ficar mais... Tentar deixar mais claro. Você entendeu que quando eu falo em permutação circular, eu quero saber de quantas formas diferentes eles conseguem sentar entre eles, correto? Sim. Beleza. Se eu tenho 6 pessoas agora. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3,
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou fazer todos. Você consegue perceber que essa mesa e essa mesa, eles não estão sentados na mesma cadeira, sim ou não? Consigo perceber. Consegue perceber. Agora, você consegue perceber que, por mais que eles tenham trocado a cadeira de lugar, né, trocado, tipo, eu saí dessa cadeira, fico do lado, todo mundo rolou junto. Ou seja, a pessoa que está do lado direito e que está do lado esquerdo, ela não alterou. Você consegue perceber essa parte? Sim. Sim. Eu não considero isso aqui, como posições diferentes. Isso aqui é a mesma posição que essa, que é a mesma posição que essa, que é a mesma posição que a outra. Por quê? Porque eu não mudei a posição entre as pessoas. É aquilo que eu falei. A mesa redonda está no restaurante e não importa para mim para onde eu vou olhar. O que me importa são as pessoas que estão ao lado. Tá? Então, se eu simplesmente girar as pessoas, como eu tenho feito aqui, girei um pouquinho, girei mais um pouquinho, mais um pouquinho, eu não estou mudando a posição entre elas. Se eu simplesmente coloco n fatorial, eu considero isso aqui como se fosse uma posição diferente. Tá? Então eu preciso entender, nessa ordem, quantas posições diferentes eles conseguem sentar usando essa ordem, do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6. Se eu alterasse aqui, tá vendo? Uma coisa um pouquinho diferente. Se eu alterasse, agora eu vou mudar essas duas pessoas aqui. 1, 3, 2. E isso aqui é diferente disso, sim ou não? Não. Esse é diferente disso. Não, a ordem sim. Tá bom, beleza. Porque eu dei a ordem, ó, para a esquerda do 1 dá o 3, e aqui dá o 2. Opa, mudou. Agora, de quantas formas diferentes eu consigo escrever essa ordem? 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. De quantas formas diferentes eu consigo escrever nessa ordem? 6. Se eu alterar uma outra aqui, o 5 e o 4, de quantas formas diferentes eu consigo escrever? Eu tenho 6. Para cada posição que eu mudar aqui, eu tenho 6 aonde eu consigo representar sem mudar a posição entre eles. É por isso que a gente divide pelo N. Se eu tenho 6 pessoas, eu tenho 6 fatorial formas de colocar eles, e dentro dessas 6 fatoriais estão as representações aonde eles têm a mesma ordem. Só girei as cadeiras. Então eu preciso fazer isso. Porque se eu deixar... mas eu dessas cadeiras não mudei a ordem. Se eu deixar elas, eu vou estar considerando que isso aqui é diferente disso. E não é o mesmo. Tá? Eu simplesmente estou girando as cadeiras. Por isso que a gente divide por N. E é por isso que no final das contas vai dar N menos 1 fatorial. Porque eu só tenho... eu tenho N fatorial formas de dispor essas cadeiras, porém eu tenho N formas que representam a mesma posição entre eles. Fica um pouco mais claro isso? Sim ou não? Sim. Certeza? Não. Tá bom. Não, agora eu entendi, professor. Tá? Uma coisa, se eu puder te falar, é assim, ó. Foca um pouco mais na questão de fórmula. Né? Permutação, anagrama simples, sem repetição, N fatorial. Com repetição, eu tenho que dividir. Circular, falou em uma mesa circular, falou em formato de círculo, permutação circular, N menos 1 fatorial. É mais fácil eu até decorar que, aqui eu vou usar o fatorial, só que eu vou usar N menos 1. Tá bom? Beleza. Passando permutação, a gente viu aí alguns tipos, né, 3 tipos de permutação, a gente viu que está na contagem. Aí a gente tem os últimos 2, né, que é a questão do arranjo e a questão da combinação. Esses 2 tipos de análise combinatória, eles têm uma característica próxima uma da outra, que é N itens. Eu não uso todos, ok? N itens
itens, mas o problema contextualizado não me impede para usar todos. Vou colocar assim, ó. Vamos usar PI. Mesma coisa. Vamos usar PI. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho 5 pessoas, eu preciso escolher 3 para formar uma comissão. Eu tenho 1000 candidatos, eu preciso escolher 50 para representar a cidade. Esse tipo de problema contextualizado, eu vou envolver uma quantidade de itens que eu preciso escolher, porém eu não vou escolher todos, tá? Então, cuidado, não é itens, tá? Itens. Informação importante. O N é sempre maior que P. Ah, professor, mas pode ser igual? Pode, mas quando for igual, se eu tenho N itens e eu vou escolher N itens, o que a gente usa? A gente não usa arranjo de combinação, a gente usa Permutação. permutação, tá? Qual é a diferença entre arranjo e combinação? É aí que está o detalhe, tá, gente? Em um deles, a gente vai considerar a questão da ordem. Eu vou usar aqui, ó. A ordem importa. Ordem importa. Vou dar um espaço para cá. Importa. E aqui na combinação, a ordem não importa. Arranjo é tipo permutação circular, então. Onde a ordem importa. Arranjo é tipo... Não por quê? Porque o arranjo, a permutação circular eu tenho 7 pessoas e vou usar 7. O arranjo eu não vou. Entendi. Tá? O arranjo, quer ver uma possibilidade de arranjo? Eu tenho 20 pessoas e eu quero formar uma comissão com 5. Eu quero que 5 pessoas sejam escolhidas para representar essas 20. Deixa eu fazer uma pergunta. Numa comissão, a comissão ela serve para decidir algumas coisas a respeito do grupo de pessoas. Então, se eu tenho 20 pessoas, eu vou escolher 5 para essa comissão. Eu pergunto para você, faz diferença eu ser escolhido para o primeiro ou último para essa comissão? Se eu vou montar a comissão, faz diferença eu ser o primeiro ou o último da escolha? Não. Por quê? Porque eu vou participar da comissão de qualquer forma. Então não importa a ordem. Opa, então, se eu vou formar uma comissão, o que eu vou usar vai ser combinação. Professor, e o arranjo? O arranjo é o que vem alguma coisa? Eu tenho uma corrida, 10 pessoas vão postar uma corrida. De quantas formas diferentes eu preciso fazer um pódio de 3 pessoas? Eu simplesmente falar, quer ver uma coisa? Vamos lá, vai correr lá. Vai ser uma corrida com letras, tá, gente? A, B, C, D e E. 5 pessoas. Alberto, Bruno, Carlos, Diego e Eduardo. Vou fazer a corrida. De quantas formas diferentes eu consigo fazer um pódio? De quantas formas diferentes eu consigo fazer um pódio? O pódio é o seguinte, eu consigo colocar primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Eu consigo colocar o André, o Bruno e o Carlos, mas eu também poderia fazer o André, o Carlos e o Bruno. Eu falar, agora é uma pergunta para vocês. Esse pódio representado na linha de cima é igual ao de baixo, sim ou não? Sim ou não? Esses dois aqui são iguais? Não. Não, Não, por quê? A gente percebe que aqui eu porque a ordem é diferente. Opa, se eu alterei a posição deles e mudou alguma coisa, quer dizer que a ordem não importa. E se a ordem importa, o que eu estou trabalhando é arranjo. Arranjo. Tá? Qual é a fórmula do arranjo? O arranjo a gente coloca lá, né? Eu tinha 5 pessoas, eu preciso fazer o pódio de 3 pessoas. A fórmula vai ser N fatorial sobre
menos P fatorial. N menos P fatorial. Como assim, professor? É que agora me deu uma... Não, acho que é P fatorial, né? Vocês assistiram a aula e eu esqueci. É P fatorial aqui, gente? Galera? Eu acho que não. Vocês assistiram a aula, né, galera? Nossa, estou olhando para... Assistir a aula, claro. É que a apostila de vocês vem em outra ordem, nem isso aí. Parará, Eu acho que tá certo. Oi? Tá certo, né? Eu acho que tá certo, porque daí é só na combinação que adiciona o P fatorial. Isso. Eu acho também, mas... Deixa eu... Isso, tá certo, tá certo. Tá certo. Tá? Então, olha só. Se eu vou para esse problema da corrida do ABCDE, com quantas formas diferentes eu preciso fazer um pódio, quem é meu N? Fala para mim. Quem é meu N? 3. Não. Eu tenho 5 itens apostando a corrida. 5. Então, meu N é 5. Quem é meu P? 3. Pessoas com 3, aí sim. Tá? Professor, mas como é que eu vou lembrar quem é N e quem é P? Eu lembro que N é maior que P. Nesse problema, eu tenho um lugar que tem 5 e o outro tem 3. Se o N é maior que P, o N é o 5. Então, para eu calcular quantas formas diferentes a gente tem no pódio, 5 fatorial dividido por N menos P, 5 menos 3, 2 fatorial. 5 fatorial daria 120, 2 fatorial dá 2. Isso quer dizer que eu tenho 60 formas diferentes, ou 60 possibilidades de pódio. Tá? 60 posições diferentes de pódio para essa questão. Em contrapartida, a gente tem exercícios de combinação. Então, eu vou colocar aqui... Vou colocar 10 alunos, uma comissão com... Vamos formar uma comissão com 5 alunos, tá? 5 alunos e 4. Vamos pegar 6 alunos. Eu tenho um grupo de 10 alunos, eu quero formar uma comissão com 6 alunos. Falei para vocês pela história. Eu vou escolher 6. A ordem que eu vou escolher eles, a ordem que vai formar essa comissão, não altera a comissão. Não existe presidente da comissão, não existe suplente da comissão, não existe vice da comissão. É uma comissão simples para tomar algumas decisões para tudo. Então eu vou escolher 6. Se eu escolher A, B, C, D, E, F para formar essa comissão, é a mesma coisa que eu vou começar de trás para frente, começar F, E, D, C, D, A. Tá? Então é a mesma comissão. Isso quer dizer que a ordem não importa, a ordem que eu vou escolher não importa. A fórmula para a combinação de N a P vai ser N fatorial divididos por N menos P fatorial, e até aqui é igualzinho a arranjo. O único detalhe aqui é que no denominador você ainda vai pôr P fatorial. Uma dica para tentar lembrar isso aqui, tá? Como eu sei que eu tenho os dois valores, o N e o P, o maior vem aqui em cima, o menor vem embaixo, e aí eu coloco quanto falta. A soma dos de baixo sempre vai ser igual ao valor que está em cima. Tá? Olha só, no caso do nosso problema aqui contextualizado, eu teria 10 fatorial dividido por P é 6 fatorial, então 6 fatorial. Quanto falta para chegar no 10? 4 fatorial. Pronto. Eu consigo fazer essa conta. Só vou terminar de fazer essa conta o seguinte, pessoal. Como é que eu faço isso aqui da forma mais rápida ou melhor? O número de cima sempre vai ser maior, então 10. Eu vou no maior do de baixo. Qual é o maior de baixo? 6. Eu vou desenvolver o fatorial até chegar no 6 fatorial. Então vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Paro no 6 fatorial, repete o 6 fatorial aqui. E desenvolve aquele que é menor. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Posso cortar o 6 fatorial com 6 fatorial. E aí eu posso simplificar algumas coisas aqui. Por exemplo, 4 vezes 2 dá 8, posso cortar com esse 8 aqui. O 3 com 9 dá para simplificar.
multiplicar, que vai dar 1, que vai dar 3. 3 vezes 7 dá 21, vezes 10, 210. 210 comissões diferentes que a gente tem para formar, né? Se eu tenho 10 alunos e eu preciso formar uma comissão com 6, eu tenho 210 comissões diferentes, tá? Para serem formadas nesse caso aí. Beleza, gente? Galera, beleza? Tranquilo? De boas? Para a gente encerrar, eu sei que a gente já está um tanto quanto atrasado aí, mas só para a gente poder encerrar. Ideias básicas de análise combinatória. Principal, tá? Princípio fundamental da contagem, eu tenho que tomar decisões, uma não interfere na outra, independentes. Permutação, quando eu tenho N itens, eu vou usar os N itens. Arranjo de combinação, eu tenho N itens e vou usar só uma parte deles, não vou usar todos. A diferença entre arranjo e combinação é que no arranjo a ordem importa e na combinação a ordem não importa. Tá bom? Galera, dúvidas? Dúvidas? Perguntas? Eu vou dar um tchau Não, aqui. professor, tá suave. Suave?